Boa noite, eu saúdo você que está aí do outro lado com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É motivo de muita alegria estar gravando esse vídeo. Hoje ele está indo ao ar nesta terça-feira, dia 28 de abril, tá? Primeiro eu quero dizer que eu estou morrendo de saudade de todos vocês. Eu tenho ido aos domingos fazer e colaborar com a transmissão ao vivo dos nossos cultos, mas não é a mesma coisa, né? Uma coisa é você estar no meio da igreja, a igreja é cheia, poder abraçar os nossos irmãos, poder conversar, poder estar junto. Outra coisa é você estar ali com 5, 7 pessoas. A gente fica feliz com aqueles que têm feito esse rodízio e que têm de fato contribuído para que a igreja, né, os nossos cultos continuem acontecendo. E eu sei que você está aí acompanhando online, seja ao vivo ou talvez depois a gravação, mas eu quero que você saiba que a gente está morrendo de saudades. Algumas pessoas têm perguntado como que nós estamos, principalmente porque a Carliane está grávida. Nós estamos bem, dentro da medida do possível, dentro das misericórdias e da graça do nosso Deus. Ele tem cuidado de nós. A Carliane está linda, está com aquela barriga enorme, né? Já está com 8 meses de gestação e agora em maio o nosso caçulinha, o nosso Luquinhas vai nascer. Então, para quem ainda não sabe, o nome vai ser Lucas e nós estamos aí nessa expectativa. Inclusive, nós mudamos de volta para o Sobrado, que nós morávamos aqui perto, né, nesse final de semana. Então a gente ainda está se organizando, colocando as coisas no lugar, mas eu quero que vocês saibam que nós estamos bem, estamos morrendo de saudades e a gente não vê a hora de estar junto de vocês de novo. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta noite diz muito respeito com algo que eu estou sentindo, com sentimentos que eu tenho cultivado dentro de mim, principalmente nos últimos dias. Eu vou te dar um pouco de contexto que é para você entender, né? Nós estávamos morando num apartamento aqui próximo ao Road Rafa, um pouco mais à frente, na Eiras Garcia, e o sobrado que eu morava antes eu transformei em escritório. Então, todo dia, né, eu estava vindo trabalhar aqui no sobrado e voltava para o apartamento. É como se a minha rotina não tivesse mudado tanto. Eu continuava passando o dia praticamente inteiro fora de casa. Nesse momento de quarentena, inclusive, eu estava vindo andando, voltando andando, evitando ao máximo estar junto de outras pessoas, álcool em gel toda hora, máscara também. Mas aí agora que nós resolvemos voltar para o sobrado, eu desmontei o escritório, eu tive que me adaptar a esse momento, né? Eu tenho estado nos últimos dias, principalmente agora, segunda e terça-feira principalmente, muito mais próximo da minha família, muito mais próximo da Carliane, muito mais próximo do meu filho. E como é gostoso poder ver o meu filho acordar, porque às vezes eu saía de casa e ele ainda estava dormindo. Como é gostoso quando ele acorda, e como eu estou trabalhando no quarto, né, ele já quer vir para o meu colo, gera aquele atrapalho um pouco, né? Mas é muito bom poder estar tão mais próximo do meu filho, tão mais próximo da minha esposa. A gente está realmente muito feliz. E o que tocou no meu coração é uma palavra que está lá em 1 Timóteo, capítulo 5. Eu quero te convidar a ler junto comigo os versículos 3, 4 e também o versículo 8, e você vai entender aquilo que eu quero compartilhar contigo. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Versículo 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. E o versículo 8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior dos que os que não creem. Queridos, nós vamos refletir um pouco hoje a respeito de família, do que é conviver, do que é estar em família, tá? Primeiro eu quero te dar um pouco mais de contexto para que você entenda o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo, nessa carta a Timóteo, ele traz uma série de recomendações, uma série de ensinamentos. Se nós voltarmos um pouco mais, vocês vão ver que Paulo, ele ensina a Timóteo a respeito de se ter gratidão pelas misericórdias de Deus. Paulo, ele também traz conselhos
e direcionamentos acerca da oração. Ele fala sobre a mulher cristã, sobre os bispos, sobre os diáconos. E Paulo também fala a respeito de Jesus Cristo, que é a verdade revelada de Deus. No versículo 4, no capítulo 4, na verdade, Paulo ele orienta Timóteo para ter muito cuidado como que ele deve lidar com os falsos mestres, tá? E então aqui no capítulo 5, Paulo começa a ensinar como que devem ser tratados aqueles que creem, ou seja, os irmãos na fé, os cristãos, aqueles que assim como nós, assim como eles, também serviam e acreditavam, tinham a sua fé no mesmo Deus e na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, que fez tantas maravilhas, que se entregou por nós naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, conquistando vitória, conquistando para nós vida eterna. Paulo ele traz uma série de orientações e ensinamentos para Timóteo. Timóteo, ele era um líder muito jovem, ele ainda tinha muita coisa para aprender. Segundo estudiosos, Timóteo, quando ele assumiu essa responsabilidade, ele tinha menos de 30 anos, bem provavelmente ele era mais novo do que eu, que tenho 28 anos, vou fazer 29. Então Timóteo ele tinha muita coisa a aprender, mas Paulo estava disposto, estava realmente focado em ensinar Timóteo a respeito de como ele deveria lidar, de como ele deveria cuidar da sua igreja, de como ele deveria liderar o seu povo. E nesse capítulo 5, Paulo ele está ensinando como que a igreja deve se tratar, como que Timóteo, como líder, deveria tratar os seus irmãos e deveria ensinar a igreja no trato uns para com os outros, né? E a gente pode ver que desde o versículo 1 e grande parte desse capítulo, Paulo ele traz orientações muito relacionadas ao relacionamento familiar. Paulo ele fala que nós devemos tratar certas pessoas como mães, como pais, como irmãs, né? Com toda pureza, com todo amor. Paulo ele orienta como que pessoas mais jovens devem se relacionar com pessoas mais velhas e vice-versa. Então é uma série de ensinamentos que Paulo traz para Timóteo. Mas o que me chama bastante atenção é quando Paulo começa a falar, começa a orientar a respeito das viúvas. As viúvas elas deveriam ser cuidadas, afinal elas não tinham mais um homem, elas não tinham mais a figura de um homem mantenedor que estava ali trabalhando, gerando proteção e trazendo principalmente o sustento. As viúvas elas literalmente tinham que orar dia e noite pedindo pela misericórdia de Deus. Nós podemos ver aqui no versículo 4 que Paulo ele orienta o seguinte: olha, num primeiro momento a igreja tem que dar suporte, tem que ajudar as viúvas que não tem quem cuide delas, está lá no versículo 3. Mas no versículo 4, Paulo orienta o seguinte: olha, mas se uma viúva, ela é mãe ou ela é avó, ela já tem filhos e netos que trabalham, esses filhos, esses netos, têm que cuidar dessa viúva. Como é que eles podem ser cristãos? Como é que eles podem dizer que creem em Deus se eles não colocam em prática aquilo que ensina esta palavra, que é honrar ao pai e à mãe, que é o primeiro mandamento com promessa? Paulo ele deixa muito claro que a viúva que tem filhos, que tem netos, é obrigação da sua família cuidar dela, porque ela já deu tudo de si, ela já sacrificou toda a sua vida para poder cuidar dos seus filhos e muitas vezes dá todo o suporte para os seus netos. Então chegou o momento desses filhos e desses netos contribuírem e devolverem para aquela viúva, ou seja, para os seus pais, para os seus avós, todo o cuidado, todo o sustento, todo o carinho e toda a manutenção que eles também já receberam, porque isso inclusive agrada a Deus, deixa a Deus feliz. E Paulo então no versículo 8, ele chama a atenção de que aquela pessoa que não cuida dos seus parentes, principalmente daqueles da sua própria família, ou seja, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, se esta pessoa não cuida, não dá amor, se ele de fato não trata de maneira adequada, é como se ele estivesse negando a fé, tá? E pior do que isso, é como se ele fosse pior do que aqueles que não creem. Mas Gustavo, como que isso é possível? Como que uma pessoa, mesmo ela crendo em Deus, mesmo ela tendo tomado uma decisão, como que ela pode ser pior do que uma pessoa que ainda não crê em Deus, não crer na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo? Ora,
A gente sabe que tem pessoas que não creem em Deus, não são servas de Deus, mas elas cuidam dos seus familiares e das pessoas que estão próximas, né? E nós temos que lembrar que existe um segundo mandamento tão importante quanto o primeiro, que é amar aos outros como a si mesmo, né? Jesus ele ensina que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus ensina que esse segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro, porque a maneira que nós temos de comprovar, de atestar o nosso amor para com Deus é amando o nosso próximo, é amando as pessoas que estão próximas a nós. Se a gente não consegue amar ao nosso irmão, ao nosso vizinho, ao nosso chefe, às pessoas que estão mais próximas de nós, que a gente consegue ver, que a gente consegue tocar, que a gente consegue conversar, como que eu posso amar a Deus que eu não vejo, que eu não toco? Simplesmente não tem como. A prática do amor, a prática do cuidado, o zelo para com o outro é a maneira que nós temos de mostrar o nosso amor para com o nosso Deus. E dentro da família, esse testamento, essa comprovação, esse relacionamento de cuidado, de atenção, de amor e de respeito é ainda mais importante. E aí agora você deve estar entendendo por que tocou no meu coração de compartilhar com vocês hoje algo relacionado à família. Nós sabemos que a família é muito importante. Eu tenho certeza que você aí do outro lado, apesar dos problemas que eventualmente nós temos dentro da família, porque a família ela não é perfeita, em toda a família tem problemas, tem discussões e tem tantos outros problemas. Ainda assim, o amor, ele é superior a tudo isso, e através do amor vem o perdão, tá? Eu tenho certeza que você ama a sua família, mas infelizmente o que nós temos visto é que muitas famílias estão fragmentadas, muitas famílias estão desgastadas, muitas famílias não vivem um contexto de amor, não vivem um contexto de comunhão e muito menos de paz. Muito menos de paz. Só para você ter uma ideia daquilo que eu estou falando, né? Nós iniciamos esse cenário de quarentena, estamos indo aí para mais ou menos 2 meses de quarentena, e como você deve imaginar, as famílias estão mais juntas ultimamente, né? Se as pessoas elas estão sem emprego, ou porque foram demitidas, ou porque entraram em férias coletivas, ou porque o contrato de trabalho foi suspenso, as pessoas estão cada vez mais em casa. A mulher está em casa, os filhos estão em casa, o marido está em casa. E o que me chama a atenção é que uma pesquisa ela foi divulgada recentemente e relatou que houve um aumento de quase 45% na violência doméstica. Olha só que interessante, nesse momento em que as famílias estão mais próximas, o marido não saiu para trabalhar, a mulher também não saiu para trabalhar, ou eles estão trabalhando em casa, eles estão mais próximos. Então o tempo que eles têm ali de comunhão, de relacionamento e de discussões, discordâncias e brigas também é maior. E, consequentemente, o crescimento da violência doméstica teve um crescimento de 44,9%. Eu quero que você reflita comigo, né? Para mim tem sido totalmente o oposto disso. Para mim, eu estou conseguindo estar mais próximo da minha família. Nos últimos dias, principalmente, eu tenho podido almoçar com eles, poder ver o meu filho acordar, poder brincar com ele, poder dar banho nele, poder chegar no finalzinho da tarde, poder parar um pouquinho para conversar, para abraçar a minha esposa. Aí às vezes eu volto e faço mais alguma coisa no computador. Ontem mesmo, já no final da noite, a gente pôde assistir um filme juntos, coisa que às vezes a gente não consegue fazer por conta da perda de tempo, do deslocamento, do trânsito. Mas para mim tem sido gratificante e muito bom estar mais próximo da minha família. É muito bom poder estar praticando o amor, poder estar sentindo o calor um do outro, poder ajudar, poder abraçar, poder ajudar até nas tarefas do lar também. Hoje mesmo eu coloquei as roupas para lavar na máquina, daqui a pouco eu tenho que ir lá estender, que eu ainda não estendi. Mas o que eu quero compartilhar contigo é que esse cenário de crise, de pandemia,
forçou as famílias a estarem mais próximas e a passarem mais tempo juntas. Mas, infelizmente, muitas famílias não estão aproveitando esse momento da maneira correta, que é praticando o amor, compartilhando o amor. Pelo contrário, houve um aumento de 45% nos casos de violência doméstica. São homens, maridos, filhos, irmãos e irmãs que estão se degladiando, que estão se ferindo, que estão agredindo uns aos outros, ou em outras situações trocando palavras que ferem, atos que ferem, que magoam, e a gente sabe o quanto que isso é prejudicial. A verdade é que aquilo que é mais importante na nossa vida terrena, que é a nossa família, existem famílias que aproveitam essa graça, aproveitam essa oportunidade de estarem mais juntos, para poder estarem mais unidos, para poder se abraçar e para poder praticar o que ensina a palavra de Deus. Porém, em outros casos é exatamente o oposto. Nós vemos famílias que vivem em desunião. E infelizmente eu vejo isso quase todo dia, porque aqui próximo de onde eu moro, eu tenho visto que quase todo dia acontecem brigas, e mesmo aqui da minha casa eu consigo ouvir os gritos, os xingamentos, e eu me pergunto, e eu paro assim, e às vezes eu oro pedindo para Deus ter misericórdia, para que aquela discussão não evolua para algo mais grave. Eu fico me perguntando, aonde está o amor? Como que um filho pode se comportar dessa maneira para com a sua mãe, e vice-versa também com os irmãos e talvez ali com outras pessoas da família? Eu não sei. Mas o fato é que o inimigo das nossas almas, ele planta situações, ele planta oportunidades para que as pessoas briguem, para que ao invés de reinar o amor, reine o ódio, reine as discussões e reine tantos outros sentimentos e tantas outras situações que em nada tem a ver com a palavra de Deus, em nada tem a ver com aquilo que esta palavra nos ensina. Paulo, ele deixa claro aqui no versículo 8 que eu, como integrante de uma família, eu tenho que cuidar da minha família. Eu, como um homem da casa, eu tenho a responsabilidade de trazer o alimento, de não deixar nada faltar, de trazer a proteção e de dar amor, de dar tudo aquilo que a minha família precisa. Eu não posso deixar a minha família desamparada. A pessoa que não cuida da sua família, e não apenas da sua família principal, a sua esposa, seus filhos, mas também os seus parentes, tios, primos, essa pessoa que ela não está praticando o amor. É isso que Paulo está falando. Ela não está praticando aquilo que Jesus tanto ensinou. E se ele não está praticando o amor, ele é tão pior quanto aqueles que não creem em Deus, aqueles que não tomaram a decisão e que ainda não se converteram. Queridos, é importante que a gente entenda que mais do que falar que nós somos cristãos, que nós somos servos de Deus, o falar não importa. O que importa são os nossos atos, é o nosso testemunho de vida, são as ações, as reações que a gente pratica todo santo dia, seja dentro de casa, seja na fila do supermercado, seja no transporte público ou mesmo no nosso trabalho, tá? Aquilo que Deus espera de nós como cristãos é o tempo todo ações, exemplos que demonstrem o amor. O amor é o que precisa reinar. Um outro texto que eu gosto muito está lá em Salmos 127, dos versículos 3 ao 5, que nos fala assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Ou seja, como é feliz o homem que tem muitos filhos. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Olha só que interessante. Os nossos filhos são herança do Senhor. Eu, como pai, eu tenho que amar, eu tenho que valorizar, eu tenho que cuidar dos meus filhos.
Tá? Os meus filhos, eles são bênção. Os meus filhos, no momento da dificuldade, no momento do juízo, no momento das perseguições, são os meus filhos que vão me defender, são os meus filhos que vão cuidar de mim, de maneira que eu não vou estar desamparado e eu não vou ser humilhado. É esse relacionamento que tem que existir entre pais e entre filhos. Eu quero concluir esta reflexão te dizendo o seguinte: aquilo que nós mais temos de valioso neste mundo é a nossa família, é a minha esposa, os meus filhos, igualmente para ti. O mais importante que nós temos é a nossa família. Nós temos que cuidar uns dos outros. A família é sinônimo de cuidar do mais fraco, sinônimo de cuidar daquele que mais precisa. Família é laços que precisam estar cada vez mais íntimos, cada vez mais apertados, cada vez mais entrelaçados, porque quanto mais laços se dá, mais se torna uma corda forte, resistente e que dificilmente será partida, dificilmente será quebrada. Nesse momento em que as famílias estão de maneira forçada, mais próximas umas das outras, passando mais tempo juntos, mais existe a necessidade de nós cultivarmos o amor, a paciência, o perdão, a compreensão, para que a gente possa de fato colocar em prática aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos orientou, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Eu espero que você, meu querido, minha querida, esteja, apesar das dificuldades, a gente sabe que não é fácil lidar com o ser humano, não é fácil viver em família, mas eu espero que você, em meio a quaisquer discussões, em meio a quaisquer dificuldades, no final do dia reine a paz, reine o perdão, que você não esteja dormindo sem liberar perdão e sem pedir perdão, e que você possa, assim como eu, aproveitar cada vez mais este momento de quarentena para poder se aproximar ainda mais do seu filho, para poder se aproximar ainda mais da sua esposa, do seu esposo e de quaisquer outros parentes que morem contigo ou que estejam aí próximos a você, para que nós possamos de fato cumprir aquilo que Paulo fala lá no versículo 4, cumprir os nossos deveres religiosos. E que deveres são esses? Colocar em prática o que está nesta palavra. Eu quero concluir te pedindo para que você pratique o amor, para que você abrace a sua família, para que você dê um beijo neles, para que você compartilhe esta palavra com eles, para que no momento das dificuldades, talvez até mesmo do desespero, a gente sabe que a situação não é fácil, que você possa compartilhar uma palavra de esperança e que o teu abraço, que o teu amor, que o teu cuidado faça a diferença naquela outra vida que eu sei que você ama. Eu espero que você fique bem. Eu desejo para você muita paz, muita alegria. Eu estou orando pela nossa igreja, estou orando para que nós possamos passar por esse momento tão complicado o mais rápido possível. O meu WhatsApp, o meu telefone está à disposição. É muita correria, muito trabalho, mas se você me chamar, se você me mandar uma mensagem no primeiro momento possível, eu vou responder. E que nós possamos, mesmo à distância, poder, nem que seja em pensamento, em orações, estarmos conectados através do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Meus queridos, novamente eu quero te dizer, eu te amo, eu estou morrendo de saudades e, se possível, vai lá no teu parente, vai lá para a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, dá um abraço, fala com ele que Jesus ama muito ele, que você também ama, e que apesar de qualquer dificuldade, de qualquer briga, de qualquer discussão, fala que você ama ela, tá? E que nós possamos de fato viver esse amor em família. Um grande abraço e até breve.